Bom dia, queridos. Quero repartir com vocês no Salmo 34, os versos 7 a 10, onde lemos o seguinte: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Esse é o salmo que fala a respeito do fato de que nós podemos provar da bondade do Senhor. Nós podemos experimentar nas nossas vidas a bondade de Deus. E aqui, nesses versos que extraí do salmo como um todo, ele fala que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Falando a respeito do cuidado divino, como Deus cuida de nós, como ele está como que acampado ao nosso redor para nos dar livramento quando nós passamos por situações difíceis. E ele fala que ele está ao redor daqueles que o temem. E aqui, essa palavra temor não é questão de medo, mas de um sentimento de respeito pela pessoa divina. Aqueles que o respeitam, aqueles que o amam, aqueles que querem estar perto deles, a esses o Senhor guarda e vigia e os livra do mal. E ele fala que nós podemos provar e ver que o Senhor é bom, e que muitos felizes ou bem-aventurados são os homens que nele se refugiam. O lugar de refúgio é um lugar onde a gente vai quando está amedrontado, quando está precisando esconder-se do perigo, do inimigo. Quando nós estamos enfrentando uma tempestade, nós vamos para debaixo de um abrigo. Estamos sob vento forte, nós vamos para um lugar onde podemos estar amparados com respeito ao vento. E aqui ele está dizendo que aqueles que estão no Senhor são muito felizes, porque podem se refugiar nele quando vêm os dramas da vida, quando vêm muitas vezes as provocações, quando vêm as tentações, quando vêm as tribulações, enfim. Os que o amam, aqueles que o temem, podem refugiar-se nele. E ele fala aqui ainda mais, ele diz que temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta àqueles que o temem. Mais uma vez, lembro que a palavra santo não tem a ver com aquela ideia de que alguém com uma auréola na cabeça e que alguém mais especial. A palavra santo aqui está sendo utilizado no sentido de separado para Deus, aquele que achega-se a ele. Então ele está dizendo que aos seus santos, esses aqui estão sem sentir falta de nada. Por quê? Porque a estes o Senhor faz com que tenham provisão. Não lhe vai faltar nada. Não lhe vai faltar alegria, não vai lhe faltar a paz, não vai lhes faltar misericórdia, o amor, a bondade de Deus, não vai lhes faltar nada nesse sentido. E também Deus haverá de dar outros tipos de provisão para aqueles que o amam e o temem. E por último, para não me estender demais, ele dá um exemplo muito interessante. Ele fala que os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Nós sabemos que o leão é considerado o rei dos animais, por causa da sua força e de como ele está no topo da cadeia dos animais, né? De predador. Mas quando nós vemos a realidade, nós percebemos que muitas vezes os leões passam fome, porque eles não conseguem capturar as suas presas, às vezes por muito tempo até. E com isso, os seus filhotes também passam fome, porque eles não sabem caçar.
e eles dependem da caça dos pais, porque já foram desmamados, estão num período da vida que precisam comer proteínas, carne, e muitas vezes, como os leões não conseguem fazer a sua caça, os seus filhotes não conseguem ser alimentados. E ainda que tenham fama de serem predadores, ferozes, vorazes, eles sim passam fome e os seus filhotes passam fome. Mas aqui está dizendo que os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Ou seja, o nosso Deus é o Deus que tira a fome da nossa alma, que tira de nós aquelas angústias que muitas vezes se instalam no nosso ser. É o Deus que nos dá suporte, nos alimenta espiritualmente. É o Deus que supre a nossa necessidade. Ainda que os leõezinhos passem fome, nós jamais, diz aqui o Senhor, isso é a promessa dele, sentiremos qualquer tipo de necessidade, porque Ele é esse Deus que tem suprimento para nossas vidas, porque Ele é o Deus provedor. Ok, meus amados? Então, nessa certeza, vamos orar ao Senhor uma vez mais nessa manhã. Oremos. Senhor amado, Deus bendito, obrigado por essas verdades. Obrigado porque nós podemos provar e ver que o Senhor é bom. Sabemos que o Senhor está ao nosso redor, acampado, protegendo-nos, guardando aqueles que te temem, aqueles que te respeitam, aqueles que buscam a ti, aqueles que querem estar perto do Senhor, e o Senhor nos cerca com o teu cuidado. Obrigado porque muitos felizes são aqueles que andam contigo, e nós queremos que cada dia isso seja uma verdade na nossa vida. Nós sabemos que nada nos falta se temos a ti como o nosso provedor, aquele que de fato cuida de nós. Pode faltar comida para aqueles que são os filhotes até do reino animal, do maior e mais temível predador. Mas para aqueles que te temem, o Senhor dará suprimento de toda espécie. E o Senhor está falando aqui, sobretudo, de alimento espiritual, quando muitas vezes estamos famintos de justiça, famintos de misericórdia, famintos de amor, famintos de muitas espécies de necessidades da alma, que muitas vezes nos faz, sim, Senhor Deus, socorremos de Ti. Então, Senhor, que nós possamos confiar verdadeiramente no Senhor e na Tua provisão, sabedores de que somos filhos amados Teus. E com isso, quando vierem os dias maus, aqueles dias difíceis, aqueles dias em que a nossa alma se mostrar faminta, que possamos nos lembrar de que o Senhor tem sim o alimento necessário para nos manter. E tantas vezes o Senhor já mostrou isso a nós. E por isso nós queremos dizer muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Paizinho, por isso. E também cremos que em outras ocasiões, quando necessário, o Senhor fará o mesmo. Obrigado porque tenho recebido o testemunho dos membros desse grupo com respeito às respostas das orações que temos feito ao Senhor. Temos orado, Senhor Deus, nós desse grupo, a favor uns dos outros e intercedido pelas necessidades que são apresentadas. E nós temos visto nas respostas como o Senhor tem sido generoso, misericordioso, como o Senhor tem provido, e quando isso não está visível ainda, a confiança da parte de todos nós de que o Senhor está providenciando e no tempo certo o Senhor há de agir. Muito obrigado por todas as coisas, muito obrigado por teu amor sobre nossas vidas, e nós queremos declarar uma vez mais que nós te amamos e que nós somos felizes contigo, porque sabemos que o Senhor de fato está presente na nossa vida. Oramos agradecidos e súplices no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, tenham uma abençoada terça-feira, fiquem na paz do Senhor.